Fala aí, eu sou o Pablo do Responde Aí e hoje vamos estar tendo nosso aulão de torção, beleza? Vamos estar indo para o nosso raio-x, vamos ver o que a gente precisa aprender nesse aulão para a gente tirar aquele 10 redondo na nossa prova que tem a torção, tá? O raio-x é o seguinte, ó, a gente vai estar vendo no primeiro módulo fórmula de torção, ok? Então a gente vai ver quais são as aplicações dela, os exercícios ligados a ela e a teoria ligada a ela. Depois a gente vai estar vendo o módulo de potência e torque. Em seguida, a gente vai ver problemas estaticamente indeterminados. E por fim, a gente vai ver concentrador de tensões. Tudo ligado à torção nesse sentido, beleza? Esse aqui vai ser o escopo, né? Vai ser todos os módulos que a gente vai estar trabalhando nesse aulão, beleza? Nesse primeiro módulo, como eu falei, a gente vai estar começando com fórmula de torção, beleza? Vamos entender tudo que tem relacionado à fórmula de torção para a gente conseguir garantir, né? Acertar qualquer tipo de questão que envolva esse tipo de raciocínio, certo? A primeira pergunta que a gente se faz é o seguinte: o que eu preciso saber para eu compreender bem o que é a fórmula de torção? Tudo que tem de fórmula de torção, o que eu preciso saber em relação a ela, tá? Eu montei aqui um quadrinho para a gente não esquecer, ó. A gente vê que está separado por cor, para ficar bem fácil de a gente compreender, ok? E qual é a primeira coisa que a gente tem que saber? Tem que saber qual é a cara da nossa fórmula de torção, tá? Vou colocar aqui no meio para ficar bem em destaque. Então, ó, a fórmula de torção é a seguinte. É uma tensão cisalhante, que depois eu vou explicar melhor o que é ela, igual um torque vezes um ρ dividido por um J. Isso aqui é a nossa fórmula da tensão cisalhante, devido ao torque, ok? Ou fórmula da torção, como a gente gosta de chamar, beleza? Ok, se essa é a minha fórmula, o que cada termo dela significa? Esse primeiro termo aqui, que é o T, ou torque, né? Vou colocar aqui, ó. Esse T aqui, ó, é o nosso torque. O que a gente precisa saber sobre o nosso torque? A gente precisa saber primeiro que ele é o valor do torque interno da nossa peça. Então imagina, por exemplo, que essa caneta aqui seja a minha peça. Eu aplico uma torção na minha peça, né? Eu vou torcer a minha caneta. Esse torque aqui que a gente coloca na fórmula não é necessariamente o torque que estou aplicando na caneta, tá bom? É o torque interno à caneta. Um macete, se só tiver um torque agindo na caneta, aí de fato o valor desse torque aqui é aquele único que está agindo na caneta. Mas se tiver mais de um torque agindo nela, vai depender da seção da caneta que eu quero analisar e também dos torques que eu estou aplicando nela, tá bom? A gente vai ter alguns exercícios que vão explicar exatamente o que eu faço quando eu tenho mais de um torque dentro da minha caneta, tá bom? Outra coisa que causa torque, né, além de a gente aplicar o torque direto, eu posso ter uma carguinha na extremidade da minha caneta que vai fazer ela rodar, entende? Então eu posso ter uma carga aqui na extremidade que faça ela rodar e também vai causar o torque, tá? E aí para eu calcular esse torque é só eu fazer a força que está agindo na minha caneta vezes o raio dessa caneta, né? Imaginando que ela seja circular, ok? Então a gente tem aqui a carga do lado, a gente pode aplicar um torque interno, ou eu ainda posso ter um braço de alavanca. Imagina que aqui, ó, essas canetas fossem duas, ó, essa azul e essa vermelha. Se eu aplicar uma força aqui na azul, ela vai rodar a vermelha. E aí eu vou fazer força vezes esse braço de alavanca para calcular o torque que está agindo na minha caneta. Como eu falei, se só tem um torque agindo na minha caneta, esse torque vai ser o próprio torque interno que eu vou calcular na minha fórmula, tá bom? O que é bom a gente saber? A gente representa o torque em 3 dimensões, né? Como essa curvinha aqui, mas a gente também pode representar o torque em 2 dimensões por aquele vetorzinho com 2 setas, tá bom? Como é que eu sei como que eu faço esse vetor? É só imaginar o seguinte: se eu tenho um torque agindo assim na minha caneta, o meu dedão é o vetor de 2 pontas, né? Então imagina, ó, o torque 3D roda nesse sentido. Se o meu dedão está para dentro da caneta, eu posso trocar essa visão 3D por esse torque feito pelo meu dedão com essas 2 setinhas para dentro da caneta, tá bom? Então essa seria a outra representação, né? E o que é importante a gente saber, o torque ele vai ter unidade de força, newton, quilonewton, meganewton, vezes o comprimento, ou vezes uma distância, né? Pode ser metro, milímetro, centímetro. Então a gente pode ser newton vezes metro, ou newton vezes milímetro, quilonewton vezes metro, né? A gente pode ter, por exemplo, como unidade
colocar um exemplo aqui, ó, quilonewton vezes metro, tá bom? Uma coisa que eu gosto de fazer com as unidades é sempre passar, por exemplo, para newton vezes milímetro. Também é outra unidade bem importante. Por que eu gosto de fazer newton vezes milímetro? Porque a tensão cisalhante, se ela der newton por milímetro quadrado, é a mesma coisa que megapascal. Então, se tiver tudo por newton e milímetro, eu sei que no final, né, vai dar newton por milímetro quadrado, que vai ser substituído, né, por megapascal. Isso para minha tensão, tá? Mas essas unidades aqui você pode mexer da forma que você achar melhor, né? É uma sugestão minha usar newton vezes milímetro, beleza? Outra coisa que a gente precisa saber da nossa fórmula, além desse T aqui, que é o nosso torque, é o ρ, tá? Esse ρ aí, ele é a distância, né? E quando eu quero saber a tensão máxima, eu uso ρ igual ao meu raio, tá bom? Mas o que significa esse ρ aí? Vou trazer uma figurinha aqui para ficar fácil da gente ver, ó. Esse ρ, ele tem duas opções. Ele vai ser a distância do ponto do centro, né, da minha peça até o ponto que eu quero calcular o cisalhante. Esse vai ser o valor do ρ, né? Se eu quiser o ρ máximo, né? Se eu colocar aqui, máximo. Ρ máximo vai ser igual ao raio. Ou se eu quiser, como eu disse, a tensão cisalhante máxima, eu uso a distância do centro até a extremidade da minha peça, que é o próprio valor do raio, tá bom? Então esse valor de ρ aqui, ele pode valer duas opções. Ou do centro até um ponto que eu quero calcular a tensão cisalhante, ou do centro até a extremidade que eu quero calcular o cisalhante máximo, tá bom? E aí isso daí me diz que o ρ máximo vai ser igual ao raio. E aí quais são as unidades? Eu posso usar em metros, posso usar em centímetros, posso usar em milímetros. Fica a seu critério, como eu falei, né? Se eu quiser achar em megapascal, eu usaria ele em milímetros, que já tem newton milímetro, esse cara ficaria em milímetro, e qualquer outra unidade, no caso, esse J aqui que eu já vou explicar, eu estaria usando em milímetros também, tá? Para eu poder achar, no final, a minha tensão cisalhante em megapascal, beleza? Então, ó, o ρ só pode ser raio ou o próprio valor do ρ, tá bom? O que mais que eu preciso saber? Então, eu tenho torque, eu tenho ρ, eu tenho esse J aí. Esse J é o nosso momento polar de inércia, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, não, deixa eu pegar a canetinha certa, azul, o nosso J é o que a gente chama de momento polar de inércia, tá bom? Como a gente trabalha só com seção circular, no caso de torção, inércia, né, assim, como a gente só trabalha com momento polar, com seção circular, a gente só vai ter duas fórmulas para a gente se lembrar. A primeira é se a minha seção for maciça. Se ela é maciça, o meu J é igual a πr a quarta dividido para 2, ok? Sempre vai ser isso daí quando a gente tiver uma seção maciça. Se eu não tenho uma seção maciça, é porque eu tenho uma seção furada. Se eu tenho essa seção furada aqui, ó, agora o meu momento polar de inércia é igual a π vezes RE, que é raio externo, ou seja, esse raio da maior circunferência, a quarta, menos RI, que é o raio da circunferência interna, a quarta também, dividido por 2. Se você não quiser lembrar essa fórmula, é só lembrar que eu fiz, no caso, a seção maciça duas vezes. Primeiro eu fiz para o J externo, ou seja, vou colocar aqui do lado, ó, fiz para a circunferência maior, então ficou πRE a quarta sobre 2, e subtraí o furo, né? Que é exatamente a minha circunferência de dentro, que seria πRI a quarta dividido por 2. Se eu fizer um menos o outro, eu acho exatamente essa fórmula. Fica a seu critério, né? Você pode lembrar tanto a fórmula direto quanto a junção dessas fórmulas, tá bom? Então vou trazer essa aqui para o lado, já que essa daqui é a nossa principal. E por fim, né, a última coisa que a gente precisa saber da nossa fórmula é que esse carinha aqui, ó, é o que a gente chama de tensão cisalhante, tá bom? Cisalhante, que é a tensão cisalhante devido à torção, ok? Beleza. Isso são as coisas principais que a gente precisa saber relacionado à nossa fórmula de torção, beleza? Mas o que mais a gente precisa saber antes de começar a fazer os exercícios, né? O que mais que a gente precisa compreender sobre fórmula de torção para a gente poder partir para os exercícios? A primeira a gente já sabe, né? Que é o seguinte, todo torque produz tensão cisalhante, isso é de lei, tá bom? Isso não muda, todo torque produz tensão cisalhante. E também que a tensão cisalhante ela se distribui assim na nossa seção circular. Olha só que interessante. No centro ela vale zero e ela vai aumentando até chegar na extremidade, onde ocorre o cisalhante máximo. Ou seja, cada distância dessa daqui que eu vou usando é um ρ.
Quando eu chego na minha extremidade, eu estou usando o ρ máximo, que é o próprio valor do raio da minha seção, tá? Isso é bem importante, ó, a gente vem aumentando linearmente a partir do centro. Então, o centro é 0, ela vai aumentando até a extremidade, onde ocorre o cisalhante máximo. Beleza? Então, já vimos que a gente precisava saber de principal sobre fórmula de torção. Vamos aplicá-las nos nossos exercícios, beleza? Então, ó, primeiro exercício, ele é o seguinte, ó. O enunciado fala assim: um pilar está sujeito às cargas da figura abaixo. Determine a tensão cisalhante no ponto indicado da figura, ó. É um ponto B que está a 100 milímetros do centro, tá bom? E ele me fala que o raio é igual a 400 milímetros e eu apliquei um torque, ó, de 1.800 newton vezes metro. O que é interessante saber? Esse torque é o que eu estou aplicando. Lembra que eu falei que eu uso na fórmula só o torque interno? Mas lembra que eu falei também que se eu tiver só um torque agindo na minha peça, ele vai ser o próprio valor do torque interno? Então a gente já sabe que esse cara aqui, ó, só tem ele agindo, só tem 1.800, então ele já é o próprio valor do nosso torque interno, tá bom? Vamos ver então o passo a passo para a gente resolver o nosso exercício, ó. Essa daqui é a nossa pecinha. A gente, ó, passei o raio para 0,4 metros, já que aqui é 1.800 newton por metro. E também passei o nosso ρ, lembra? Que é a distância do centro até um ponto da peça. Eu passei para metros também, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu objetivo? Ó, eu tenho que calcular qual é a tensão cisalhante no ponto B, certo? Para eu descobrir a tensão cisalhante no ponto B, que é esse pontinho aqui, eu tenho que fazer o torque vezes a distância até o B, que a gente chama de ρ de B, a partir do centro, né? Dividido pelo J da seção, tá? O J sempre é da seção, é o momento polar de inércia da minha seção. Nunca a gente pode esquecer isso, tá bom? Então, a gente já sabe, ó, o nosso torque, como eu falei, só tem um sendo aplicado, então ele vai ser igual a 1.800 newton vezes metro, a gente não tem o que variar disso. O nosso ρB é a distância do centro até o nosso ponto B, que a gente já sabe que é 0,1 metros, tá bom? E o nosso momento polar de inércia, é o nosso J, a gente viu que para a seção circular é π vezes o raio a quarta divididos por 2, tá bom? O raio a gente sabe, ó, 0,4, então é a mesma coisa que π vezes 0,4 ao quadrado dividido para 2, certo? Como é que eu faço para calcular o meu cisalhante em B, então? Ó, o meu cisalhante no ponto B, ou minha tensão cisalhante, melhor, né? Vai ser igual a 1.800, certo? Vezes o ρ de B, 0,1. Lembrando que esse cara é newton vezes metro e esse é metro. E eu vou dividir, ó, esse cara é metros a quarta, não é ao quadrado, né? Lembrando aqui, ó, é a quarta, porque a fórmula é a quarta, tá bom? É igual a π vezes 0,4 a quarta, então vai aparecer metros a quarta, divididos por 2, tá bom? Se eu fizer essa continha, ela vai ser igual a 4.476 newtons por metro quadrado, tá bom? Newtons por metro quadrado é pascal, ok? Se eu dividir isso aqui por 1.000, eu vou ter isso aqui aproximadamente igual a 4,5. Eu tinha pascal, dividir por 1.000, eu vou ter quilopascal, ou kPa, tá bom? Então, esse daqui é o valor da nossa tensão cisalhante a 0,1 metros do centro, agindo devido, né, a esse torsor de 1.800 newton vezes metro. Bem tranquilinho, né? O uso da nossa fórmula ele sempre vai partir desse princípio. Eu tenho meu cisalhante, eu preciso de um torque, preciso de um ρ e preciso de um J. É sempre isso que a gente tem que fazer, tá bom? Então vamos para o próximo exercício, já que a gente já entendeu como que faz esse primeiro, ok? Exercício 2. Imagina que cai lá na sua prova o seguinte enunciado, ó. A barra furada da figura está sujeita a uma carga de 20 kN. Então aqui está a minha carguinha de 20 kN, que está distante do nosso centro, tá bom? Sabendo isso, determina a tensão cisalhante no ponto A da barra. Esse ponto A que está na extremidade de cima da nossa barra, tá? Ele fala, ó, o raio externo é igual a 300 milímetros e o raio interno é igual a 100 milímetros, tá bom? Então a gente precisa aí tomar esse cuidado, né, na hora de estar fazendo a conta. Vamos lá então. O que a gente precisa? A gente precisa calcular primeiro o torque na nossa seção, tá bom? Então, ó, a nossa seção é essa daqui. A gente tem lá a nossa barrinha, o ponto A,
Eu tenho 20 kN aqui, eu tenho raio externo e tenho raio interno, certo? Isso aqui é importante a gente lembrar. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa força de 20 kN vire um torsor. Lembra que quando eu estou na extremidade eu tenho que fazer força vezes distância, que é o braço de alavanca para a torção? É exatamente isso que eu vou fazer. Vou fazer 20 kN. Qual é a distância até o centro? É o maior raio que eu tenho, o raio externo. Se por acaso essa força estivesse aqui no círculo interno, eu usaria o raio interno, tá bom? Como está no círculo externo, eu vou usar o raio externo de 0,3 metros. Então eu posso fazer 20 kN vezes 0,3, ou melhor, eu posso fazer, ó, vendo aqui que eu cortei a minha seção, né, eu tirei a parte da frente, eu fiz 20.000 newtons vezes 0,3 metros. Ou seja, eu estou achando que o meu torque que age na minha seção no ponto A é 6.000 newtons vezes metro. Então, ó, mudei a unidade, tá? É muito importante a gente ter em mente que as unidades vão ser importantes para a questão, tá? No caso, eu estou usando newton vezes metro, então eu troquei esse 20 kN que estava agindo como força na extremidade por um torque que eu multipliquei pela distância, né, do meu torque até o centro da peça. Então eu fiz um braço de alavanca, tá bom? Então é como se eu tivesse 20.000 vezes 0,3, que dá um torque de 6.000 newtons vezes metros. Beleza, já tenho o torque. Eu também tenho que lembrar, ó, que eu vou ter que usar o ρ de A, ou seja, a distância do A até o centro. Como o A está na extremidade, é o próprio valor, né, do meu raio externo, que é igual a 0,3 metros. E o meu J é igual a π vezes o raio externo à quarta menos o raio interno à quarta. Por que eu estou fazendo isso? Exatamente porque a minha seção é furada. Quando a seção é furada, eu uso o momento polar de inércia da seção furada. Lembrando que é cada raio elevado à quarta, tá? Como se eu tivesse feito da seção de fora elevada à quarta, menos a seção de dentro elevada à quarta, né? Eu usei a fórmula separada ou junta, né? Isso daqui, ó, então se eu substituísse, daria π vezes o raio externo é 0,3 à quarta, menos o raio interno, 0,1 à quarta. Isso aqui, ó, divididos para 2, certo? Qual vai ser o meu cisalhante máximo da seção? É máximo porque eu estou pegando exatamente na extremidade, tá bom? Vai ser igual, eu tenho que fazer primeiro o torque, né, que é 6.000 newtons vezes metro, vou colocar aqui unidade para a gente não se perder, vezes o ρ externo, ou o raio externo, né, que é 0,3 metros, para a gente não se perder eu vou botar nas unidades, isso aqui divididos por π vezes 0,3 à quarta, que é meu momento polar de inércia, tá? Menos 0,1 à quarta dividido por 2. Isso daqui está à quarta, né? É como se fosse metros à quarta, né? Isso aí é a nossa unidade, ok? Isso daqui vai ser igual a 143.240 newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é pascal. Se eu dividir por 1.000, eu vou ter quilonewton por metro quadrado, que é a mesma coisa que kPa, tá? Então, eu posso falar que isso daqui é mais ou menos, né, aproximadamente, 143,2 kPa, ou quilopascal, tá bom? Essa aqui vai ser o valor da nossa tensão cisalhante no ponto A, quando eu tenho uma carga de 20 kN agindo na extremidadezinha da nossa peça, tá bom? Então, eu fiz mudança de unidade, usei de novo a cisalhante máximo, igual a torque vezes ρ dividido por J, e calculei da minha questão inteira o valor da tensão cisalhante máxima agindo no ponto A. Perceba que a gente está usando todos os conceitos que a gente viu logo no início de fórmula da flexão. A gente usou o momento polar de inércia da seção furada, a gente usou o ρ de A, que é a distância do centro até o ponto A, que deu o próprio raio, e agora a gente também mudou as unidades para achar em quilopascal, tá bom? Vamos para o último exercício, que é o 3, um pouco mais completo, ele tem mais um pouco de trabalhozinho, e tem uma pegadinha que a gente tem que tomar cuidado com ela, tá bom? O exercício 3, olha, diz o seguinte: uma barra 3D e furada está sujeita aos esforços da figura. Sabendo que deseja-se analisar somente a contribuição do torsor, determina a tensão cisalhante máxima que ocorre na barra AB, que não é furada, tá? Ou seja, essa barra CD e essa barra BC, elas são furadas. Mas a barra AB, que é que eu quero calcular o meu cisalhante, ela não é furada, tá bom?
se ela não é furada, eu não preciso usar a fórmula do momento polar de inércia da barra furada, tá? A não ser que eu calculasse, por exemplo, para a barra CD ou para a barra BC, tá bom? A barra AB, que não tem furo, ela não precisa da fórmula do J de inércia furado. É uma pegadinha, né? Ele fala no início que é furada, mas no final a barra B ele diz que não é. Então tem que tomar cuidado, sempre leia todo o enunciado e marca tudo aquilo que você vê que pode ser pegadinha ou brincadeira do professor, né? Que o professor gosta de fazer pegadinha com o aluno, então a gente não vai dar mole pro professor, beleza? A gente viu aqui que tem as cargas, né? 20 kN vezes metros, tem uma carga horizontal de 10 kN e uma carga vertical de 20 kN, todas aplicadas no ponto D, tá bom? Então vamos ver o que a gente tem que fazer para poder calcular, né, a nossa fórmula. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: se essa aqui é a nossa barra, ó, e veja que eu já mudei as unidades, passei tudo para metro, né, para ficar mais fácil, e essas medidas aqui são de comprimento, veja o seguinte: eu quero saber quanto que é o torque na minha barra AB. Por que eu quero calcular o torque na minha barra AB? Porque é ela que tem que calcular o meu cisalhante máximo. Isso significa o seguinte: é como se eu cortasse toda a barra BC e CD e levasse todo esse carregamento lá para a barra B e visse qual que vão produzir torques, tá bom? Esse 20 kN vezes metro é de cara, né, que ele vai produzir um torque nesse sentido, ó. Ele sempre vai estar produzindo torque independente de onde ele esteja, já que ele é um torço aplicado. Então eu já sei que esse 20 kN vezes metro, ele vai direto para lá. Esse 10 kN, ó, ele produz uma tensão que não é um torque. Essa tensão é um momento fletor, que não me ajuda em nada. Esse 20 kN também, se eu olhar, ó, ele também vai produzir um momento fletor nessa direção. Mas além do momento fletor, olha só, ele tem um braço de alavanca que produz um torque. O torque sempre na direção, ó, da barra. Como eu falei, esse 20 está direção para dentro. E esse 20 aqui, ó, ele está para fora. Ou seja, 20 é uma força, eu preciso de uma distância, que é esse braço de alavanca de 0,8 metros. É como se fosse aquele desenho das canetas, lembra que a gente fez lá no início? A caneta estava aqui e a caneta azul seria essa. Se eu aplicar uma força na caneta azul, a caneta azul roda, mas junto ela torce a caneta vermelha, tá bom? Ou seja, as duas forças que eu vou ter lá, os dois torques, melhor, né, vão ser esse 20 kN vezes metro, que é esse vermelhinho que foi direto, e esse 20 vezes 0,8 kN vezes metro, que é o cara que eu estou levando devido ao braço de alavanca. Um para dentro, o outro para fora, tá bom? O que eu vou ter com isso se eu mudar as unidades? Eu vou ter aqui, ó, 20.000 newtons vezes metro e 16.000 newtons vezes metro. Que se eu juntar, né, é 20 para cá e 16 para cá. Ou seja, nesse sentido está ganhando com 4.000 newtons vezes metro. Beleza, calculei o torque que eu precisava da minha tensão, né? Eu não preciso do torque, do Rho e do momento polar de inércia. Acabei de calcular o meu torque, uma coisa já está calculada, né? O que mais que eu preciso saber? Se eu quero calcular o meu cisalhante máximo, eu preciso do Rho máximo, que é a mesma coisa do raio da seção AB, que a gente já sabe lá pelo enunciado que é 100 milímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metro. E isso vai produzir o nosso cisalhante máximo, que é o objetivo também da nossa questão. Então a gente já tem duas coisas, torque e Rho. Está faltando só momento polar de inércia. Lembra que a seção AB não é furada? Então a gente tem que usar para a seção fechada. Isso é muito importante para a gente não perder ponto de bobeira, tá bom? Como a gente já sabe, o raio da nossa seção AB vai ser igual a π vezes 0,1 a quarta dividido para 2, certo? Então qual vai ser o cálculo do cisalhante máximo? A gente tem que lembrar que cisalhante máximo é igual a torque vezes o Rho máximo dividido por J. Já calculamos todos, né? A gente sabe que o nosso torque é 4.000, o Rho máximo a gente calculou aqui em cima, e o momento polar de inércia a gente acabou de ver ele, né? Que é π vezes 0,1 a quarta sobre 2. Tomando cuidado para a gente não cair em pegadinha, tá? A gente viu lá que o raio ele vale 0,1 e nada diferente disso, tá bom? Da mesma forma que a gente viu que o torque a gente tinha que levar até a nossa seção. Beleza, já sei como calculo o cisalhante máximo, já tem todos os valores, é só substituir. Então, ó, o meu cisalhante máximo, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual ao meu torque, que é 4.000. Então, 4.000, vou colocar as unidades para a gente não se perder, tá? Newtons vezes metros, vezes o Rho máximo, que é 0,1 metros, né? Vou colocar aqui, ó, unidade está em metros.
dividido pelo nosso momento polar de inércia, que é o J que a gente calculou aqui, ó. Π vezes 0,1 a quarta dividido para 2, tá bom? Se eu fizer essa continha aqui, ela vai dar exatamente 2.546.479 newtons por metro quadrado. Olha que legal, se eu dividir por 1.000, eu vou achar em kPa, certo? Se eu dividir por 1.000 de novo, eu acho em megapascal. Então, ó, quilopascal, megapascal. Então, eu posso dizer que esse cara aqui, ele é aproximadamente 2,6 megapascal, tá bom? Essa vai ser a tensão cisalhante máxima que vai estar agindo aí na nossa barra AB, ok? Então, ó, tem Newton por metro quadrado, dividir por 1.000, achei o kPa, dividiu por 1.000 de novo, achou em megapascal, beleza? E esses aqui são os exercícios principais que a gente pode encontrar na nossa prova relacionado, né, à fórmula da torção, tá bom? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa fórmula da torção é um cisalhante igual a um torsor vezes a distância do centro até o ponto que eu quero calcular o cisalhante, dividido pelo momento polar de inércia, beleza? Ó, vai aqui embaixo que vai ter vários exercícios para você treinar isso. A gente vai estar treinando raio externo de novo, vai ver de novo outras seções furadas ou seções maciças. Vamos ver outras questões que a gente tem que levar torque, força até a nossa seção. Então, ó, vai aqui embaixo, faz um pouquinho mais de exercício, dá uma treinada antes da gente partir para o próximo módulo, beleza? Vai lá então, que a gente vai estar fechando esse módulo aqui e vamos estar indo para o próximo, beleza? Valeu!